Sejam bem-vindos de volta à disciplina de Álgebra Linear Computacional. Hoje vamos falar sobre a relação entre SVD, que é a decomposição em valores singulares, e aproximação de matrizes por matrizes de posto menor. Na aula anterior, vimos que a decomposição em valores singulares de uma matriz A, M por N, de posto R, dá origem a R valores singulares, que são representados por σ1, σ2 até σr, e cada um desses valores singulares está associado a um vetor singular esquerdo, o i, e a um vetor singular direito, vi. A relação entre esses valores singulares e os vetores singulares é dada pela seguinte equação: a vezes vi é igual a σi vezes ui. A matriz formada pelas colunas vi, normalmente é denotada por V maiúsculo, a matriz formada pelas colunas ui por U maiúsculo, e a matriz diagonal formada pelos sigmas é o sigma maiúsculo. A matriz V ela é formada por colunas ortogonais. Então, se você pega VI, faz o produto interno com VJ para I diferente de J, isso tem que dar zero. Além disso, a norma de cada uma dessas colunas é igual a 1. Portanto, a matriz V tem colunas ortonormais. No entanto, eu não posso dizer que V é uma matriz ortogonal. Isso porque V, em geral, não é uma matriz quadrada. Quando a matriz tem posto R, a matriz A tem posto R, a matriz V ela é N por R, a matriz U é M por R, e a matriz sigma, diagonal, é R por R. Para a gente obter aquela equação clássica, A é igual a U vezes sigma vezes V transposto, a gente precisou transformar as matrizes U e V em matrizes diagonais. As dimensões que você vê nesse slide correspondem ao que a gente chama de SVD reduzido. Apenas para relembrar o que a gente viu, a matriz V do slide anterior era uma matriz N por R, onde cada coluna V era um vetor singular direito de A. Esses vetores estão no Rn, isso dá para ver aqui pelo número de linhas dessa matriz. Esses R vetores, por si só, eles não geram o Rn. Eles são ortogonais, então eu preciso de mais n menos r, mais n menos r vetores ortogonais, ortogonais a esses V1 até Vr e ortogonais entre si, para ter uma base para o espaço Rn. Eu posso simplesmente escolher esses vetores e, com isso, construir uma matriz quadrada V. Essa nova matriz V aqui, ela é uma matriz quadrada. Eu posso, para que isso continue sendo uma igualdade, eu preciso fazer com que A vezes VR mais 1 seja igual ao vetor nulo. E a maneira de se fazer isso é adicionando novas colunas à matriz sigma, que são exatamente iguais ao vetor nulo, porque o resultado da multiplicação de U por cada uma dessas colunas vai me dar o vetor nulo. Eu posso fazer o mesmo processo com a matriz U. A matriz U originalmente era M por R, porque ela tem R vetores coluna ortogonais. Esses R vetores, cada um desses R vetores está no Rm, mas eles não formam uma base para o Rm. Para isso eu preciso de pelo menos M vetores ortogonais. Então o que eu faço é adicionar mais M menos R vetores, e com isso eu tenho a minha nova matriz U. A minha nova matriz U é, portanto, quadrada. Para que esses vetores que eu adicionei não tenham nenhum efeito, eu preciso adicionar também a essa matriz M menos R colunas, M menos R linhas identicamente nulas. Então, com as operações realizadas nos slides anteriores, eu obtive A vezes V é igual a U vezes sigma, onde A é M por N, V é N por N, U é M por N e M por M,
e sigma é m por n. Agora sim, V e U são matrizes quadradas e, portanto, formadas por colunas. E como elas são formadas por colunas ortonormais, eu posso dizer que elas são matrizes ortogonais. Então, ao multiplicar pela direita por V transposto, e V transposto é a inversa de V, eu tenho que A é igual a U vezes sigma vezes V transposto. Isso aqui é o que a gente chama de SVD completo, ou decomposição por valor singular completa. E aí, para a gente obter o SVD reduzido a partir disso aqui, eu vou simplesmente jogar fora algumas colunas de U, algumas linhas e colunas de sigma e algumas linhas de V transposto. Então, eu quero obter aqui uma matriz M por N. Eu vou ter um sigma contendo apenas os R valores singulares não nulos. Então, eu quero que sigma seja R por R. E, para isso, eu vou pegar o U e vou jogar fora as colunas que eu adicionei. E de V, eu vou jogar fora as linhas que eu tinha adicionado. Então, eu tenho aqui R, na verdade, V transposto, né? R vezes N. Ok, então a gente tem o SVD reduzido. A gente falou também de matrizes tall-thin, que são matrizes altas e magras, muito comuns quando você trabalha com ciência de dados. Nessa matriz de exemplo, a gente tem nas linhas usuários, tá? Pessoas que assinam, por exemplo, Netflix, e nas colunas a gente tem filmes. Então, cada elemento indica a nota que o usuário deu para um determinado filme. As notas estão entre 1 e 5 e o 0 indica que o usuário não assistiu aquele filme. É natural imaginar que as pessoas têm determinado gênero, né, de filme de preferência. Então, aqui nessas primeiras 4 linhas, tem pessoas que costumam assistir filmes de ficção científica. E nas linhas seguintes, pessoas que assistem filmes de romance. Tá? Qual você acha que é o posto dessa matriz? O posto dessa matriz específica é 2. Isso quer dizer que uma decomposição por valor singular vai me dar 2 valores singulares e 2 pares de vetores singulares. Esse é o resultado obtido ao se aplicar o SVD à matriz anterior. E a gente observa, como imaginado, né, que a gente tem 2 valores singulares e 2 pares de vetores singulares. Né? Então, a gente tem esse aqui que corresponde a esse aqui e esse aqui que corresponde a esse aqui. Uma outra maneira de ver que essa matriz tem posto 2, né? É você pegar cada um desses vetores singulares, né? Usar como multiplicador aqui das colunas, e aí a gente tem uma multiplicação de uma matriz n por 2 por uma matriz 2 por n. Essa matriz pode ser decomposta como a soma de 2 produtos externos, então a soma de 2 matrizes de posto 1, portanto, uma matriz de posto 2. O que mais que a gente pode dizer sobre essa matriz? A partir das matrizes U e V transposto, a gente consegue extrair uma noção de conceito. O número de conceitos associados a uma matriz de dados está diretamente associado ao posto dessa matriz. Se essa nossa matriz tem posto 2, a gente pode associar 2 conceitos. Um conceito que eu vou chamar de sci-fi, né, ficção científica, e outro que eu vou chamar de romance. Então, essa primeira matriz U, ela tem um número de linhas igual ao número de usuários da matriz original. Cada usuário está associado a uma linha dessa matriz. E a gente pode pensar no usuário como sendo representado em função desses 2 conceitos. Então, eu tenho o primeiro usuário sendo representado mais pelo conceito de sci-fi, de ficção científica, do que pelo conceito de romance. Já no penúltimo usuário aqui, que só assistiu os filmes Casablanca e Amélie, ele é muito mais representado pelo conceito de romance do que de sci-fi. Portanto, essa matriz U
pode ser vista como um mapeamento de usuários para conceitos. E a gente consegue, inclusive, pensar na matriz como sendo uma matriz de similaridade. Eu posso medir a similaridade desse usuário com esse usuário e ver que é maior do que a similaridade desse usuário com esse usuário. A similaridade ela costuma ser medida através do cosine similarity, similaridade de cosseno, onde você calcula o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores e diz que essa é a similaridade entre os dois vetores. A gente pode fazer algo semelhante também para a matriz V transposto. Aqui eu tenho uma coluna para cada filme da minha matriz original. Novamente, os filmes estão representados em função de dois conceitos. Né? E a gente consegue ver claramente que essa primeira linha é o conceito de ficção científica e essa segunda linha está associada ao conceito romance. Não é à toa que as três primeiras entradas aqui são não nulas, né? Indicando que esses três primeiros filmes estão associados à ficção científica e esses dois filmes seguintes estão associados a um romance. Portanto, a matriz V ela mapeia filmes, né? Ele mapeia as minhas colunas a conceitos, onde cada filme é representada por um vetor de duas dimensões, no qual eu também posso calcular, a partir do qual eu também posso calcular similaridade. Então, eu posso pensar nisso aqui como sendo uma matriz de similaridade. Finalmente, a matriz sigma, ela me dá a força de cada conceito. É uma matriz cujo número de entradas na diagonal é igual ao número de conceitos, certo? E a gente pode ver isso escrevendo a matriz U, né, como sendo σ1 vezes U1 vezes V1 transposto, mais σ2 vezes U2 vezes V2 transposto. Então, isso aqui é essencialmente σ1 vezes um produto externo, que vai me dar uma matriz M por N, mais σ2 vezes um produto externo. Nota que as entradas aqui que podem aparecer em cada uma dessas matrizes são relativamente limitadas. Isso porque tanto o U1 quanto o V1 transposto tem norma unitária. Portanto, esse σ1 ele me dá o peso dessa matriz na reconstrução da matriz A. O σ2 me dá o peso dessa matriz na reconstrução da matriz A. E normalmente a gente ordena o σ1, σ2, σ3 do maior para o menor. Eles são sempre valores maiores ou iguais a zero. E se numa decomposição eles tivessem aparecido em uma ordem invertida, eu poderia simplesmente trocá-los de lugar, desde que eu trocasse as colunas de U e as linhas de V de maneira correspondente. É claro que as matrizes de dados reais não são tão bonitinhas quanto aquela que a gente viu no slide anterior. A gente não vai ter, ou vai ser muito raro, ter usuários que assistem apenas um gênero de filme. Na maior parte dos casos, usuários têm algumas preferências, costumam assistir filmes de ficção científica e de comédia e, eventualmente, vão assistir filmes de outros gêneros também. Para ilustrar esse caso, a gente adicionou duas entradas na matriz aqui, indicando que esse usuário e esse usuário, além de assistir filmes, normalmente filmes de romance, assistiram também o filme Alien. Nota que agora eu não tenho mais uma matriz de posto 2, porque eu tenho essa coluna aqui, eu tenho essa coluna aqui, mas essa coluna não pode ser descrita como uma combinação linear das outras duas colunas. Então, essa matriz de posto 3 vai dar origem a uma decomposição por valor singular, com 3 valores singulares e 3 pares de vetores singulares, certo? Esses vetores singulares eles vão ser usados, junto com os valores singulares, para reconstruir a matriz original. Então, a gente pode olhar para esse primeiro bloco aqui, que corresponde à maior parte das entradas não nulas da matriz, e ver que ele é meio que reconstruído através do produto externo, né, desse vetor aqui, com esse vetor aqui. As maiores, digamos que a gente tem 4 entradas positivas grandes, né, nessas posições, e 3 entradas positivas grandes nas 3 primeiras colunas. Então, quando você multiplica esse vetor por esse aqui,
você vai ter uma matriz que é 6 por 5, né? Na verdade, 7 por 5, onde as maiores entradas vão estar nessas posições aqui. Já esse segundo vetor, o produto externo desse segundo vetor com esse segundo vetor, ele vai me gerar números grandes grandes positivos nas 3 últimas linhas e nas 2 últimas colunas, que correspondem a esse bloco aqui. Para reconstruir essas posições aqui, eu vou precisar corrigir aquelas entradas que são calculadas para essas posições a partir desses 2 primeiros vetores, né, dessas 2 primeiras valores singulares e desses 2 primeiros vetores aqui. Então, o papel a gente pode pensar no papel desse terceiro par de vetores singulares como sendo corrigir algumas entradas dessa matriz que não podem ser reconstruídas completamente a partir de dois pares de vetores singulares dos seus valores singulares. Bom, como eu falei, essa decomposição por valor singular pode ser vista como uma soma de 3 matrizes de posto 1. Essas matrizes de posto 1, quando ordenadas segundo os valores singulares, elas têm um efeito, né? Elas têm, digamos assim, uma norma cada vez menor. Isso faz com que essa primeira matriz, né, obtida a partir desse primeiro autovetor, primeiro vetor singular esquerdo, com esse valor singular, com esse primeiro vetor singular direito, seja mais importante na reconstrução da matriz original do que o segundo, que por sua vez é mais importante do que o terceiro. Com isso, a gente pode jogar fora, né, digamos, descartar a última dessas matrizes, descartando-se essa coluna, esse pedacinho aqui da matriz e essa linha aqui. Com isso, a gente obtém uma aproximação para a matriz original. Essa aproximação nos permite inferir coisas a respeito de entradas que a gente não conhece, né? As pessoas não assistiram esses filmes aqui. Mas eu não quero reconstruir o zero aqui, eu quero, a partir de preferências, né, que eu observo dos usuários, inferir o que seria uma entrada razoável para algumas dessas posições dessa matriz. Então a gente vai ver como usar uma aproximação para a matriz original, pegando-se o SVD e descartando, digamos assim, algumas dessas matrizes que têm uma norma menor, e usar essa aproximação para prever qual a nota que o usuário daria para filmes que ele ainda não assistiu. Essa é a ideia fundamental por trás de sistemas de recomendação que são baseados em filtragem colaborativa. Vamos ver como construir um sistema de recomendação bem simples a partir do SVD. Digamos que a gente assuma que os usuários podem ser agrupados em K perfis, tá? E que cada usuário vai ser o resultado da combinação linear desses perfis. Esses perfis poderiam indicar gêneros específicos de filme, comédia, drama e ação, mas a gente viu que, na prática, quando a gente faz o SVD, alguns desses perfis, né, alguns desses conceitos, vão ser, na verdade, misturas de diferentes gêneros. A matriz, quando a gente assume que existem K perfis de usuários, né, a matriz verdadeira ela vai ter posto K. Isso porque eu consigo construir os usuários, né, como sendo combinação linear desses K perfis. Então, baseado nessa suposição, como é que eu faria para recomendar um filme a um determinado usuário? Nesse exemplo, eu peguei a nossa última matriz e removi essas 2 entradas aqui. Digamos que o segundo usuário não assistiu o primeiro filme e que o terceiro usuário não assistiu esse terceiro filme. Se a gente fosse calcular a decomposição por valor singular dessa matriz, a gente ia encontrar essa matriz U, essa matriz
sigma e essa matriz V transposto. Isso aqui é a nossa SVD reduzida. Bom, usando essas matrizes, eu vou reconstruir o zero aqui, né? Se eu calcular o produto dessas matrizes, eu recupero o zero. Mas eu não quero fazer isso, porque eu quero, na verdade, usar uma aproximação dessa matriz, usando matrizes de posto menor, né? E essa aproximação vai me permitir reconstruir alguma coisa que não é exatamente igual e que possivelmente pode ser usada como previsão para a nota que o usuário 2 daria para o filme 1 e que o usuário 3 daria para o filme 3. Então, o que eu faço? Se a gente supor que eu tenho dois perfis, eu vou jogar fora essa primeira coluna, jogar fora, na verdade, essa linha e essa coluna da matriz sigma e vou jogar fora a última linha da matriz V transposto. Então, isso aqui deixa de ser uma igualdade e passa a ser uma aproximação. Vamos ver o resultado dessa aproximação. O resultado é esse aqui. Olha só que interessante. A gente não tem mais os valores originais, né? Se eu não me engano, aqui era tentar escrever a matriz original, pelo menos as primeiras posições. A gente tinha 1, 1, 1, 0, 0, tínhamos 2, 2, 2, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 0 e 4. Agora eu não me lembro, eu acho que era 4 mesmo. 4, 4, 4, 0, 0. Ok. Quando a gente olha e compara, né, elemento a elemento, a gente vê que isso aqui é quase 1, 1, 1, 0, 0. E aqui, onde eu tinha preenchido com um 0, ele me recuperou 1.94, que é praticamente o 2 que esse usuário tinha dado para esse filme. É claro que isso aqui são dados fictícios, né? Mas dá para ver o que essa aproximação por SVD está fazendo. Ela está tentando reconstruir essa posição aqui com base em um tipo de perfil, né? Ele observa que o usuário 2 tem um perfil que é, digamos assim, semelhante, né, aos usuários que estão aqui, talvez alguma coisa entre esse usuário e esse usuário aqui. Assim como esse usuário, né, poderia ser visto como alguma coisa intermediária entre esse aqui e esse daqui. Já para os filmes que eles não assistiram, né, eu recupero aqui praticamente os zeros, né? E a mesma coisa, né, acontece... Bom, a gente estava olhando só para essas posições aqui, mas a gente consegue ver que as notas originais são praticamente recuperadas através dessa aproximação por matriz de posto 2. Então, a gente viu que a decomposição por valor singular pode ser usada para construir sistemas de recomendação. Alguns dos sistemas mais modernos, eles não são diretamente baseados no SVD, mas ainda assim usam essa ideia de você agrupar usuários através de perfis, né, e entender o usuário como sendo uma combinação de vários perfis. Uma outra aplicação para o SVD é na compressão de imagens. Imagens são muito importantes. 80% da internet é imagem, eu não sei exatamente quando é esse dado, mas se não é imagem, é vídeo, que são nada mais do que concatenação de imagens. Então, levando-se em conta o volume de imagens que são transmitidas pela internet a cada momento, a gente vê que compressão de imagens é um problema fundamental. Se não fosse a compressão de imagens, a gente teria que transferir um grande volume de dados cada vez que você mandasse uma foto pelo WhatsApp. As imagens seriam muito grandes, levariam muito tempo para serem transmitidas e gastariam toda a sua banda de dados. Para ter uma ideia, uma câmera normal pode tirar fotos cuja dimensão é 3024 por 4032 pixels. E nesse caso, o número de bytes necessários para transmitir a imagem não comprimida seria 12.192.768 vezes 3, considerando 3 camadas de cores. A gente viu que é possível representar imagens através de matrizes e, eventualmente, converter essas matrizes para vetores. Mas uma coisa que é importante, que é fundamental para que a compressão funcione,
é que a gente consiga representar essas imagens como uma combinação linear de poucos vetores, né? É como se a gente fosse fazer uma decomposição SVD e não precisasse de, por exemplo, 3024 valores singulares. A gente vai ver que o posto dessas matrizes, dessas imagens, costuma ser muito mais baixo, porque determinados padrões da imagem vão se repetir, né? Determinadas regiões têm uma mesma cor ou com pequenas variações. Então é possível aproximá-las através de matrizes de posto menor. Vamos ver então como fazer isso. Digamos que a nossa imagem seja representada por uma matriz A. Não se preocupe agora com as camadas de cor. Digamos que seja uma imagem em preto e branco. E que a gente queira aproximar essa matriz A através de uma matriz de posto K. Tá? Uma maneira de fazer isso seria usar os K maiores valores singulares da matriz A e os pares de vetores singulares que estão associados a cada um desses autovalores, desses valores singulares. Vamos escrever aqui para ficar um pouco mais claro. Digamos que a matriz A tem um posto R, então ela pode ser decomposta por valores singulares como σ1, o 1, V1 transposto, mais σ2, o 2, V2 transposto, até σr, o R, VR transposto. Bom, se eu usar todos esses R, valores singulares e pares de vetores singulares, eu consigo reconstruir a matriz A de maneira perfeita. Mas, a princípio, eu posso jogar fora algumas dessas matrizes associadas a valores singulares menores, sem prejudicar muito a qualidade da imagem. Então, digamos que esses valores singulares estejam ordenados, tá? Do maior para o menor. E que eu simplesmente decida parar em um determinado alto valor, em um determinado valor singular K. Tá? Então, ela continua aqui até o σr e que eu resolva jogar fora, né, tudo que vem daqui para lá. Certo? Portanto, a nossa aproximação para a matriz A, que eu vou chamar de AK, ela é a soma dessas K matrizes de posto 1. Vamos ver então como a gente faria isso em termos de implementação usando o NumPy. Para isso a gente precisa da imagem representada em forma de matriz, que está aqui como a nossa variável img_gray. E a gente vai usar a função svd, que está implementada no módulo Linaug de álgebra linear da biblioteca NumPy. Essa função retorna 3 valores, tá? 3 variáveis, digamos. A matriz U, um array unidimensional sigma, contendo os elementos da diagonal de sigma maiúsculo, da nossa matriz do SVD. E esse VT, né, ele é a matriz V transposta. Se essa imagem contém 3.024 linhas por 4.032 colunas, a gente tem que a matriz U vai ser 3.024 por 3.024, V transposto 4.032 por 4.032. Esse array sigma aqui, ele vai ter dimensão, ele vai ser unidimensional, tá? E ele vai ter tamanho 3.024. Se você chamar NP de AG para ele, você transforma ele numa matriz diagonal. Então, eu teria sigma igual a np.diag sigma, faz com que isso aqui passe a ser 3.024 por 3.024. Tá? Nota que isso aqui ainda não é a dimensão que a gente obteria com um SVD completo. Tá? No nosso SVD completo, a gente tem o sigma V transposto, quando A é M por N,
isso aqui é M por M, isso aqui é M por N, isso aqui é N por N. Então, para que a gente obtivesse as 4.032 colunas aqui, eu teria que adicionar algumas colunas identicamente nulas a essa matriz sigma. Vamos ver, então, o que aconteceria se a gente usasse uma aproximação de posto 1, ou seja, usando apenas o primeiro valor singular e o primeiro par de vetores singulares. A1 seria igual a sigma 1 vezes U1 vezes V1 transposto. Nota que o resultado é esse aqui. A gente consegue ver regiões mais escuras da imagem, né? Linhas mais escuras, colunas mais escuras. Aqui é a região onde vai aparecer o cachorro, né? E essa matriz ela tem uma característica assim, bem marcante, né? Que são, essencialmente, uma mesma coluna, tá? Que aparece repetida várias vezes em alguns locais mais claras, e em outros locais ela aparece mais escurecida. Tá? Como é que a gente faria em termos de código, né, para reconstruir essa matriz A1? Para isso, a gente pegaria a primeira, digamos assim, a primeira coluna da matriz U. Tá? Eu posso usar esse npmatrix para transformar esse vetor em uma matriz, embora eu não acho que seja a melhor forma de fazer. Né? Aqui eu construí uma matriz diagonal 1 por 1, tá? Que é o sigma, e essa aqui é a nossa... na verdade, isso aqui deveria ser VT, né? Vamos escrever aqui VT. Onde eu estou pegando a primeira linha de VT. Acho que a ideia de escrever desse jeito era generalizar para os próximos casos, mas seria um pouco mais intuitivo ter feito da seguinte forma. Vou colocar aqui o sigma índice 0 primeiro, tá? Isso aqui é uma constante. E aí essa constante vai multiplicar um produto externo, né? E eu posso escrever esse produto externo como sendo o seguinte. Eu tenho a primeira coluna de U, tá? E para entender isso aqui como sendo... ter certeza que isso aqui vai ser interpretado como um vetor coluna, né? Uma matriz coluna, eu posso dar um reshape nele e dizer para ele o seguinte, olha, você tem que ter qualquer número de linhas, não me interessa, mas você tem que ter uma coluna, certo? E aí eu posso multiplicar isso aqui pelo nosso V transposto. E, na verdade, essa multiplicação é uma multiplicação de matrizes, não é essa aqui. Multiplicação de matrizes. E eu quero fazer... pegar a primeira linha de V transposto. Então, seria isso aqui. Pega todas as colunas. E o problema é que quando você seleciona uma linha ou uma coluna, ele transforma isso aqui numa matriz de... transforma num array unidimensional. E para ter certeza que ele vai ser tratado como uma matriz linha, eu vou dar um reshape nele e vou dizer para ele o seguinte, olha, você tem que ter uma linha e não me interessa aqui quantas colunas. Tá? Quando eu coloco -1, ele vai automaticamente calcular aquela posição. Isso aqui vai me dar a imagem reconstruída. Claramente, a aproximação que encontramos com uma matriz de posto 1 não é muito boa. Mas será que existe alguma maneira objetiva de dizer que é boa ou que não é? Para isso, existe uma medida chamada Root Mean Square Error, que é a raiz do erro médio quadrático, que é dada para uma imagem, né, M por N, ela é dada pela raiz de uma espécie de média, né, onde eu estou somando aqui M vezes N elementos, e eu estou dividindo isso aqui por M vezes N. E que elementos são esses? Esses elementos são essencialmente a diferença entre o pixel da matriz original e o pixel da minha matriz aproximada, ou da minha imagem aproximada. Quanto menor essa diferença entre original e aproximada, menor vai ser esse termo que está sendo elevado ao quadrado, menor vai ser a contribuição dele para esse somatório. Então, quanto menor o erro médio, a raiz do erro médio quadrático,
melhor vai ser o resultado. Para nossa aproximação de posto 1, a diferença entre a matriz original e a matriz aproximada é essa imagem aqui. E o que a gente gostaria de ver é uma imagem praticamente preta, né? onde todos os valores são iguais a zero. No entanto, a gente consegue ainda ver muito bem aqui o cachorro, né? Aqui as plantas do fundo, e o MSE associado a essa imagem muito alto. Né? O root, a raiz do MSE, seria algo em torno de 50. Vamos ver o que acontece quando a gente aumenta o número de valores singulares, o número de pares de vetores singulares usados para fazer a aproximação, ou seja, quando a gente usa uma matriz de posto maior. Usando 5 valores singulares, a gente começa a ver aqui alguma coisa que parece com um cachorro. A gente continua com aqueles padrões na imagem, né? Mas olha só, eu estou usando apenas 5 vetores coluna e eu já consigo gerar alguma coisa que alguém com um pouco de imaginação diria ser um cachorro. Bom, aqui está aquela, como eu falei, a generalização, né? Pegando as 5 primeiras colunas, as 5 primeiras linhas. E nesse caso, eu vou me arriscar a dizer que a gente não precisa desse comando aqui. Na verdade, esse não parece ser um comando muito utilizado. Tá? Inclusive, eu usaria aqui um arroba para fazer multiplicação de matrizes, ao invés de usar esse vezes aqui. Eu confesso que não sei se... Eu tenho que verificar se esse código está correto. Bom, até quando a gente precisa ir? Né? A gente testou com um valor singular, com 5 valores singulares. A gente pode olhar para a magnitude, né, dos valores singulares e tentar estabelecer um ponto de corte. Se eu plotar os 3.024 valores singulares, a gente vai ver, do maior para o menor, a gente vai ver que existem alguns poucos valores singulares com um valor relativamente grande, né? Tem aqui 300 mil, né? Mas que rapidamente eles atingem zero. Tá? É muito comum, quando você plota os valores singulares de uma imagem, ver uma curva desse tipo aqui. Mas aí existem vários valores singulares aqui que são diferentes de zero. E fica muito difícil de ver porque a imagem tem escalas muito diferentes. Né? Os valores singulares têm escalas muito diferentes. Então é comum ou pegar o log de cima, né? Ou então realmente plotar o eixo y em escala log. Aqui no gráfico à direita a gente tem um exemplo onde eu peguei o log do valor de sigma e a gente vê uma curva aqui. E fica bem mais fácil dizer onde é que está o ponto de corte. Né? A gente tem aqui alguma coisa, sei lá, perto de 200, talvez 200, 300 valores singulares, talvez menos que isso, né? Capture a maior parte da variação dentro daquela imagem. Todos os outros começam a ficar muito baixos. Né? A gente tem um decaimento muito rápido aqui. Na verdade, a gente tem todos esses valores aqui muito próximos de zero. Então, existe uma regra do dedão para decidir onde cortar, né? Que diz que a gente deve cortar de maneira a manter entre 80% e 90% da energia, entre aspas. O que isso significa? Significa que, olha, eu vou escolher um K, né, de tal forma que a soma desses K primeiros valores singulares elevados ao quadrado, ela seja em torno aí, né, de 80% a 90%, tá, da energia total. Essa aqui seria a energia total, que é a soma dos quadrados dos valores singulares. Tá? Aqui também tem um i no índice. Então, se a gente escolher um k, né, de maneira que isso seja satisfeito, eu tenho uma boa aproximação para a imagem. E a gente consegue ver essa razão aqui, tá, conforme a gente vai aumentando o k. E dá para ver que aqui, e aí novamente a gente tem aquele problema de escala, né? Na verdade, eu poderia dizer até que se a gente cortasse aqui no 80%, né? Alguma coisa aqui
essa quantidade de valores singulares seria o suficiente para obter uma boa aproximação. Vamos fazer com 100, por exemplo. Com 100, a gente já tem uma aproximação muito boa. Dá para ver quase todos os detalhes da imagem original. Tanto é que se a gente fizer a diferença entre a imagem original e a imagem aproximada, tá? Essa aqui é a imagem aproximada e o I1 é a imagem original. Se a gente fizer essa diferença, a gente tem isso aqui que não dá para reconhecer muita coisa, né? Aqui você realmente precisa de muita imaginação para ver que tem um cachorro aqui. Tá? Em geral, a maior parte das regiões são pretas, né? Indicando uma reconstrução perfeita aqui, com alguns pontos realmente que estão um pouco diferentes em relação à imagem original. Mas então, se a gente está usando 100 valores singulares, quanto espaço a gente precisa para representar as 100 primeiras colunas de U, os 100 elementos não nulos de sigma e 100 linhas de V transposto. Para isso, a gente tem que lembrar as dimensões dessas matrizes. Essa aqui é 3024 por 3024. Isso aqui, a gente não precisa representar todos os elementos, né? Apenas aqueles da diagonal. Então, a gente tinha no máximo 3.024 elementos não nulos na diagonal. E aqui era uma matriz de 4.032 por 4.032. Bom, para representar 100 colunas de U, eu preciso de 100 vezes 3.024 números. Para representar 100 elementos aqui, preciso de 100 números. E para representar 100 linhas de V transposto, 100 vezes 4.032. Se a gente dividir isso pelo tamanho original da imagem, a gente tem uma compressão. A gente só precisa de 5,7% da quantidade de bytes original para reconstruir, né, essa imagem usando uma aproximação de posto 100. A razão da compressão ela é obtida, né, fazendo-se a conta inversa, e a gente vê que a imagem fica 17 vezes menor do que a imagem original. Bom, beleza, Murai. Você me ensinou a encontrar uma matriz AK usando o SVD, que é uma matriz de posto K, que é uma boa aproximação, digamos assim, da matriz A. Mas será que eu consigo encontrar uma outra matriz B que também tenha posto K, ou seja, que pode ser representada com a mesma quantidade de bytes, mas que seja ainda melhor, seja uma aproximação ainda melhor, ou seja, seja mais próxima da matriz A? A resposta para essa pergunta é a seguinte: o SVD nos dá a matriz de posto K que melhor aproxima a matriz A segundo a norma 2. Ou seja, quando a gente mede a qualidade da aproximação como sendo a diferença entre A e a sua aproximação B, segundo a norma 2. Então, tem esse teorema de Eckart-Young que nos diz o seguinte: olha, suponha B uma matriz de posto K, qualquer matriz, tá? Então, B será uma aproximação, no máximo, tão boa quanto a K, onde a K é definida da maneira como a gente viu antes, né? A soma dessas K matrizes, calculadas a partir dos K maiores de valores singulares, multiplicados pelo produto externo dos vetores singulares correspondentes. Tá? Então, isso aqui são K matrizes somadas, e esse AK, né, ele vai ser sempre, né, a diferença entre A e AK, na verdade, a norma 2 dessa diferença vai ser sempre menor ou igual à norma 2 de A menos B, onde B é qualquer matriz de posto K. Então, está escrito aqui, né, se B tem posto K, a norma 2 de A menos B é maior ou igual à norma 2 de A menos AK. O que é a norma
2 de uma matriz. Tá? Então, se você tem uma matriz, digamos uma matriz C, a norma 2 dessa matriz é o maior valor singular desta matriz, certo? E a gente viu, né, que se a gente fizer a diferença entre essas duas matrizes, tá? O que a gente tem vai ser essencialmente sigma k mais 1 vezes u k mais 1 v k mais 1 transposto. Isso aqui continua somando até P, até o sigma P, onde P é o posto da matriz. Então, tem aqui o P, VP transposto. Isso aqui nos dá uma matriz cujo maior valor singular é sigma k mais 1. Então, basicamente, isso aqui é igual a sigma k mais 1. E a gente tem que a norma 2 dessa matriz aqui que está à esquerda, ela é maior ou igual a sigma k mais 1. No entanto, essa norma 2, ela talvez não seja muito intuitiva, né? E muitas vezes a gente usa a norma de Frobenius no lugar da norma 2. A norma de Frobenius, ela é o que talvez você imaginasse ser a norma 2 de uma matriz. Eu vou elevar cada um dos modos dos elementos ao quadrado, vou somar todos esses elementos da matriz e vou tirar a raiz disso. Tá? Isso aqui não é a norma 2 de uma matriz, isso é a norma Frobenius. E existe uma relação entre a norma Frobenius e a norma 2 que é a seguinte. A norma Frobenius ela é um limite superior para a norma 2 de uma matriz. Tá? Então, eles têm essa relação bem próxima. E, em geral, quando você obter uma boa aproximação segundo a norma 2, você tem uma boa aproximação segundo a norma Frobenius, que foi o que a gente usou para medir a qualidade da nossa imagem aproximada. É isso, pessoal. Até a próxima.